Muito boa tarde, meus amigos do De Primeira, Marcelo Razan, PVC, pessoal que está aqui acompanhando com a gente a live. Antes de mais nada, sabe quem também vai para Istambul, junto com o Quem? PVC? Não, junto não, né? Mas estará lá. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Então, a Já gente pode fazer um começar, encontro ali. Jorge começar, Jesus tá lá também. a gente começar com as informações. O Edinaldo viaja amanhã, tá? E tem essa programação Tá aí na de estar tela, lá. tá? Já tá Quem aí. sabe, hein? Se esbarrar com ele, dá uma perguntada. E aí, tal, não sei o quê. É lógico que sim. Manda aquele zap pro de primeira, fechou? Pois é. Ele vai estar lá, enfim, a gente estava lá ontem na CBF, né, por conta do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, pôde pescar algumas coisas, ele falou em on, né, que como a gente chama no jargão jornalístico aí, da entrevista a valer, né, para valer aí para os repórteres que estavam no local, e a gente está explicando um pouco melhor uma declaração dele, né, de dizer, usando aí uma metáfora do boxe, né, dizendo que não jogou a toalha por Carlo Ancelotti. Você me perguntou, Razão, quando é que o Carlo Ancelotti, esse nome tão reverberado aí dos últimos meses, apareceu pela primeira vez no noticiário brasileiro, como possível técnico da seleção brasileira, digo, né? Foi lá no Catar ainda, por ocasião da Copa do Mundo, acho que 2, 3 dias depois da eliminação do Brasil, a nossa equipe do UOL publicou essa informação aí, um time que estava junto lá, morando na mansão, temporariamente, na mansão do UOL, lá em Doha, no Catar, é essa informação que foi publicada e se confirmou posteriormente dessa busca da CBF pelo técnico do Real Madrid, e o Edinaldo não joga a toalha, como ele mesmo disse, né? Para alguns aí, entrando no aspecto opinativo, isso pode parecer uma série de questões, confiança, tenacidade, insistência, teimosia, enfim, mas aí a gente tenta apurar um pouco a visão do dirigente para trazer a informação sobre o momento atual dessa busca que ainda não terminou, né? E a seleção vai se apresentar na semana que vem, no dia 12, já em Barcelona, mais uma vez com o Ramon Menezes, como técnico interino, para os 2 próximos jogos, como a gente falou aqui, acho que foi anteontem, né? A nossa participação aqui no De Primeira. Por que o Edinaldo está ainda nessa postura de não jogar a toalha? Aí a gente foi entender melhor, que é justamente a matéria que a gente publicou, tem 51 minutos no All Sport, que você pode ir lá dar o seu clique para a gente também, que é importante. Algumas situações. Nessa ida posterior aí a Istambul, né, quando ele vai pegar o avião para Istambul, ele depois a escala dele, a próxima parada vai ser a Espanha. Então ele tem uma expectativa, né, tá projetando essa reunião, não só dos assuntos relacionados aos próximos jogos da seleção, né, com o presidente da Federação Espanhola, aquele amistoso que a gente mencionou também, mas uma tentativa de uma reunião tete-a-tete com o Ancelotti, enfim, um encontro mais direto para que sejam sanadas todas as dúvidas sobre a situação dele, sobre esses recados que o Ancelotti tem dado ao longo dos últimos meses pela imprensa, nas coletivas, quando é perguntado, da permanência ou não no Real Madrid. O técnico já disse que está 100%, vai continuar, mas a CBF quer tirar uma última prova disso antes de avançar para o que se chama de plano B, que aí é um outro treinador que não seja o plano A, que é o italiano, que hoje está à frente, né, do Real Madrid. O Edinaldo quer tirar isso porque algumas conversas anteriores, inclusive por ligações diretas com o Ancelotti, né, eu tenho a informação de que o Edinaldo já chegou a falar por telefone com o treinador, né, mas numa formalização, não necessariamente uma proposta mais estruturada, mas conversas assim, e também um outro cenário de que, lembra que a gente mencionou uma viagem dele para a Inglaterra em abril, ele chegou lá, bateu, voltou, enfim, que ele estaria lá, a gente depois conseguiu a apuração de gente próxima a ele, que de fato o Ancelotti, o Edinaldo foi lá ver coisas de técnico, né? Aí não teve necessariamente contato direto, porque estava em Londres, mas foi lá buscar prospectar coisas com gente ligada ao Ancelotti, e esses fiozinhos de esperança nesses encontros mais reservados é que na cabeça do Edinaldo mantém nessa busca aí, nessa decisão de não jogar a toalha completamente. A situação é difícil, complicada, todo mundo reconhece isso, não tem um otimismo exacerbado de que o Ancelotti vá apresentar uma mudança tão drástica assim, mas essas comunicações assim paralelas e um pouco truncadas ainda precisam ser esclarecidas, e é por isso a aposta nessa reunião na Espanha agora, por ocasião da data FIFA, que o Brasil vai jogar contra a Guiné em Barcelona e depois vai para Portugal para enfrentar Senegal. Esse é o cenário, é o quadro mais claro aí.
Oi. Não te interromper. Então tem uma Não, conversa... Tô fazendo aqui uma ilação, tá? Se ele vai sair de Istambul para a Espanha e então se encontrar com o Ancelotti para jantar com ele, tomar um café com ele, enfim, e tirar... O plano B tem alguma chance de estar em Istambul e ser tratado antes de se tratar do plano A? Estou dizendo que o Jorge Jesus está em Istambul. Mas no momento, eu diria que o plano B não é o Jorge Jesus, pelo que a gente tem recebido aqui, PVC, de sinais, de conversa, enfim, de apuração propriamente. Não só eu, mas outro que frequenta muitos corredores da entidade, Rodrigo Matos, que vocês conhecem muito bem, que tem conversado, enfim, apurado de fontes de primeira mão, enfim, essa situação envolvendo a busca pelo técnico da seleção brasileira. O que a gente tem de elemento por agora é que o plano B hoje, o plano B atual, está no Brasil. E aí há uma discussão entre se ele está no CT Carlos Castilho, onde treina o Fluminense, ou na Barra Funda, aí onde treina o Palmeiras, né? Enfim, aí a gente não consegue precisar exatamente qual vai ser o próximo passo. O Reginaldo promete falar isso para a gente em relação ao Ancelotti propriamente dito, quando tiver essa resolução, esse desfecho da conversa. Ele ontem falou isso textualmente. Eu vou falar com vocês, explicar por que não teve, por que teve, enfim, num contexto assim, mais uma tentativa de explicar porque não deu certo, até porque para justificar a própria iniciativa dele de permanecer tanto tempo assim nessa pauta, né? Lembrando que a gente está trazendo a informação do ponto de vista dele, tá? Agora, enfim, é uma leitura do que a gente conseguiu apurar da CBF, como a CBF está olhando o caso agora, e obviamente esse tipo de negociação tem outros olhares envolvidos aí, mas pelo que a gente conversou de novo, PVC, não seria o Jorge Jesus esse trabalho imediato, porque tem gente muito próxima a ele, enfim, conselheiro, gente com quem ele tenta informações sobre o cenário, que é um pouco reticente com o Jorge Jesus, enfim, até pelo exemplo que ele deixou aqui no Flamengo recentemente. Exatamente. Desde o início do ano também eu ouvi um pouco disso. Tem muita gente que chega com informações do que não deu certo com o Jorge Jesus no Flamengo. Das questões de relacionamento, das questões de afinidade, das questões de compromisso, enfim. É um pacote do ex-treinador do Flamengo que está, inclusive, conversando com a seleção da Arábia Saudita, pelo que já informou o nosso Bruno Andrade aqui no De Primeiro. O que eu ia te perguntar anteriormente, então, Igor, só para ver se eu entendi certinho, tem uma reunião que está agendada ou programada para acontecer do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, com o Ancelotti na Espanha, é isso? É o que ele diz que está para acontecer. Essa é a informação que ele passa para a gente, que ele vai se encontrar diretamente, aí recebendo esse feedback, esse retorno do treinador do Real Madrid, aí ele avança para o que tiver no horizonte aí, né? Se sim ou se não, enfim, mas a gente percebe que os elementos são complicados para que haja um sim, precisaria de uma surpresa aí muito grande para esse contexto. O Edinaldo quer tirar a última dúvida antes de jogar a toalha ou não, né? Esse é o contexto da fala dele, para entender um pouco o que está se passando. Agora, a gente não consegue precisar ainda o dia exato, né? Porque imaginemos que ele sai de Istambul, perdão, para a Espanha já ali no domingo, no pós-jogo, não dá para a gente cravar que a reunião com o Ancelotti vai ser no domingo em si, ou em outra partida, porque a seleção vai ficar lá na Espanha até sábado, né, seguinte, porque, ao longo da semana toda, porque o jogo é na noite de sábado lá em Barcelona contra a Guiné, e depois a seleção vai para Portugal encontrar o Bruno Andrade lá no